Olá, pessoal! Shalom! Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando a Semana da Vocação. E neste dia iremos fazer um podcast sobre a vocação. E a nossa convidada de hoje é a Mirela Lima, nossa postulante aqui do Shalom Bauru. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou passar a palavra agora para a Mirela se apresentar. Shalom, muito obrigado, por esse convite especial, nessa semana que a Vocação Shalom celebra seus 43 anos, Esse carisma que nós fomos convidados, Fomos atraídos pelo próprio Senhor para trilhar, Para viver uma vida de santidade, Uma vida aproximada do Senhor. Então, agradeço por estar aqui. Como eu já falei, meu nome é Mirela Lima, eu sou vocacionada, Todos nós aqui somos vocacionados, do Shalom. Então, neste ano, eu estou trilhando o caminho do postulantado, sou P1 postulante na comunidade de Aliança. Ano passado eu fiz o caminho vocacional e antes disso eu já participava da obra Shalom. Então, eu participo da obra Shalom desde 2021, um pouquinho depois da pandemia. Quando eu comecei participando, ainda tinha grupos online, Então, assim, para mim, eu fui atraída justamente por isso, que eu morria de vergonha, eu nunca tinha participado de grupo de oração nenhum. Então, assim, eu falava, ai, meu Deus, como que eu vou chegar num grupo que eu não conheço ninguém, nada, Então, para mim, foi bom esse uso da internet, E aí, depois comecei a participar presencialmente e o Senhor foi cada vez mais me chamando. Estou aqui hoje. Amém. Bom, Mirela, a gente gostaria de saber o que é ser Shalom. O que é ser Shalom? Ser Shalom é algo assim, é incrível porque assim, A gente vira para as pessoas hoje, no grupo, fala, você é muito Shalom, tu é muito Shalom, A gente vai reconhecendo elementos do carisma nas pessoas, que são chamadas a trilhar esse caminho com a gente. Então, assim, para mim, ser Shalom hoje, é anunciar com a própria vida, o Cristo ressuscitado que passou pela cruz. E, assim, nós termos intimidade, Ser Shalom é aquela pessoa que tem intimidade com Deus, que busca uma vida de oração, é uma pessoa que tem alegria, tem felicidade, que anuncia a paz. Nós somos chamados a isso na vocação, Porque, primeiramente, para ser Shalom, a gente precisa entender o que é Shalom, Muita gente pergunta, mas o que é Shalom? Sim. Então, o Shalom é Jesus, é o Cristo ressuscitado que trouxe a paz. Antigamente, antes de Jesus, as pessoas se saudavam, falavam Shalom, que era quando as pessoas ainda acreditavam que viria o Messias. Então, elas acreditavam que Shalom ali, eles se saudavam como sendo assim, desejando toda sorte de bênçãos, toda sorte de paz para a pessoa, Era aquela expectativa da vinda de Jesus. E quando Jesus apareceu, para os discípulos reunidos, para os apóstolos, ele disse Shalom, foi a primeira saudação dele, Shalom. Então, ele anunciou a paz, ele anunciou a ele mesmo, sendo essa paz que nós buscamos tanto em nossas vidas. Então, é isso, é nós anunciarmos com a nossa vida essa paz. Nós, em todos os lugares, nós sermos assim,
como se fosse um motivo para que as pessoas olhem para a nossa vida e falem, nossa, eu preciso me converter, eu preciso me aproximar de Deus, eu quero a paz, eu não quero mais essa agitação que eu estou vivendo, né? Essas desordens, eu quero viver uma outra vida. Então, assim, a gente é convidado a ser ministro e discípulo da paz. Bom, vamos partir então para a próxima pergunta. Quais são os elementos essenciais da vocação Shalom? Nossa! Os elementos essenciais, né? Bom, quando eu cheguei no Shalom, né, o elemento essencial, assim, da vocação, né, era realmente, assim, essa busca pela conversão, né, essa via de santidade. Então, a gente buscar uma vida de santidade, a gente buscar uma vida de intimidade com Deus, buscar os sacramentos da igreja. Então, logo que eu cheguei no Shalom, era isso que me era apresentado, né, como os elementos do carisma. E aí, conforme a gente vai trilhando e vai se aprofundando, na verdade, existe uma lista muito grande, assim, com os elementos essenciais, né? Então, assim, é como se a gente fosse fazer uma comida, né? Uma lista de supermercados. Uma lista de supermercado. Vamos supor que a gente vai fazer uma feijoada, né? Dá pra gente fazer aquela feijoada, assim, só com aquela feijoada magra, né? Que não vai deixar de ser feijoada. E tem aquela feijoada que a gente coloca aquele monte de coisa e fica melhor ainda, né? Então, eu acredito que os elementos são isso também. Eu até trouxe uma listinha aqui, vou pegar minha colinha aqui, né? Porque eu acho interessante a gente lembrar de muitas coisas, né? Então, a primeira coisa é a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Inclusive, essa experiência, muitos vivem dentro do Shalom, dentro do grupo de oração, no seminário de vida no Espírito Santo, no Acampes, ou algum evento da obra, ou no momento de oração e aconselhamento, de acompanhamento. Você pode ter essa experiência. E muitos podem ter vivido essa experiência com o ressuscitado fora do Shalom. Sim. Né? Mas aquela sementinha foi plantada. Então, a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz é um elemento muito importante. A efusão no espírito, né? É um momento que nós buscamos sempre fazer nos nossos grupos de oração. É aquele momento em que alguém vai rezar por você, né? Vai colocar as mãos em você, vai rezar por você, orar no espírito naquele momento. E geralmente os dons do Espírito se afloram, né? Então, assim, a pessoa vai entender de Deus e Deus vai atraí-la através daquilo. Então, é um elemento importante. Abertura aos dons e carismas, né? Eu lembro quando eu cheguei no Shalom, eu nunca tinha orado em línguas, né? Eu olhava aquilo tudo e falava, meu Deus, onde que eu estou, né? Será que eu sou chamada assim, né? E eu lembro que eu ficava inquieta com isso, né? Mas realmente é uma abertura, Deus vai nos preparando, né? E a gente vai se abrindo e, conforme a necessidade das pessoas, ele vai realmente colocando esses dons através de nós a serviço dos outros. O amor esponsal, né? Que é a intimidade com Deus, a oração, a gente dá a nossa primazia do dia para Deus, buscar realmente viver uma vida sacramental, né? Ir à Santa Missa, o sacramento da reconciliação, adoração. Então, tudo isso, né? A gente realmente amar a Jesus, não só na nossa palavra ali, né? Eu amo Jesus, mas demonstrar esse amor, né? Todos os dias. O Shalom também, um elemento importante é que ele é um carisma pascal. Então, assim, ele nasceu, né? Após este momento, né? Da paixão de Jesus, né? Então, a gente sempre... Para a gente, o momento da Páscoa é muito importante, assim como para toda a igreja, né? Mas a gente mergulhar, se aprofundar nesse tempo pascal, ele é muito importante para a nossa vida de oração, de intimidade com Deus e para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Outra coisa também que é muito importante é a oferta de vida. Então, a gente, assim, um elemento essencial, né? A gente gostar, a gente amar estar com os irmãos, amar a vida fraterna, a oração comunitária, estar junto com as pessoas, né? Deus não nos chama no Carisma Shalom para ser sozinhos, mas para ser um povo. Então, a gente precisa estar junto, caminhando junto. Muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente nem gosta tanto, mas é por amor a Deus. Outra coisa também, né? Obediência, castidade, pobreza, né? Uma coisa que também são elementos do Carisma Shalom. Conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo cada um desses elementos.
A unção, a harmonia, a beleza da liturgia. Eu vi que aí vocês prepararam um altarzinho bem shalom, né? Mas conseguimos. É isso mesmo. Então, assim, isso é muito importante, essa beleza, né? Na simplicidade, a gente ter uma harmonia, né? Tá sempre ali com elementos que possam estar nos remetendo a Deus. Confiança na providência divina, porque muitas vezes a gente vive com um pensamento muito humano, de que a gente não tem condições, a gente não vai conseguir. Então, assim, quando a gente passa a confiar na providência divina, as coisas mudam em nossas vidas. A comunhão de bens também, porque a gente passa a ofertar algo sem reter, sabe? Sem ficar assim com medo de que algo nos falte. Então, a comunhão de bens é muito importante. A gente se realmente entregar nesse sentido também, para a gente viver a nossa pobreza, né? A evangelização com criatividade, parresia, com audácia no espírito, né? Sempre pedindo a luz do espírito para que nós possamos evangelizar de uma maneira nova. A primazia dos jovens, dos pobres. Estou falando todos os elementos que eu acho essencial. Né? A primazia dos jovens, dos pobres. Então, assim, os jovens são a nossa primazia do carisma, né? Então, a gente vai em busca deles, daqueles que estão mais afastados de Deus. E os pobres também, aquelas pessoas que pode até ter dinheiro, mas muitas vezes elas estão pobres espiritualmente. E tem aqueles também que faltam os recursos e que impedem com que eles acreditem na existência de Deus, porque falta muito, falta o alimento, falta o essencial. O amor à Nossa Senhora, né? Com certeza, nós, assim, aprendermos a amar cada vez mais Nossa Senhora. Nós somos convidados a rezar o terço todos os dias. Temos também o ofício da Imaculada Conceição. Então, assim, são várias orações que nos ajudam a se aproximar de Nossa Senhora, né? E a gente sempre tê-la como mãe, realmente, caminhando ali, sempre debaixo do manto dela. As orações sempre com unção no espírito, sabe? As nossas orações, nós somos uma comunidade carismática de louvor. Então, é importante, realmente, a gente sempre ter alimentar essa fé, essa unção no espírito, para que a gente possa, não por nós, mas para que as pessoas se aproximem de Deus através da nossa existência ali verdadeira, sabe? A gente não fazer só uma oração corrida, mas sim realmente se entregar ao poder do Espírito Santo para ser canal. E as formações do Shalom. O Shalom tem muita formação. Então, isso também faz com que a gente... É um elemento essencial no carisma, né? Sem as formações, a gente não dá passos na nossa vida espiritual. Então, é muito importante. E a vida dos santos, né? Nós temos como baluarte da vocação Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, são nossos santos padroeiros, vamos dizer assim, da vocação. E não é só eles, né? Esses foram os primeiros ali, né? Mas, porém, a gente coloca a vida dos santos, né? De todos os santos da igreja, como caminho de santidade, de formação, para que nós possamos realmente ser Shalom, viver essa vocação, né? E também aprendemos muito com o magistério da igreja, né, os sacramentos e tudo mais. Então, assim, a gente tem essa fidelidade de sempre querer conhecer cada vez mais o que a igreja nos oferece. E a vida simples e mística, né? A simplicidade não no sentido de simplório, assim, de fazer as coisas sem nada. Não, não é isso. Mas, assim, na nossa simplicidade, a gente não precisa de tudo, né? De tudo que humanamente a gente gostaria para que a gente viva a vocação. Na nossa vida simples, ordinária, a gente viveu uma vida não só como homem natural, mas como homem espiritual. Bom, vamos para a próxima pergunta. A gente gostaria de saber, Mirella, o que é o vocacional Shalom? Muito bem. O que é o vocacional Shalom? Karina, o que é o vocacional Shalom? O vocacional Shalom, Mirella. Bom, o vocacional, acho que tem duas coisas, né? A gente tem o vocacional, que é como que eu posso dizer, um ano, né, vocacional, que a gente vive como vocacionados, né? A gente faz uma experiência no carisma mais profunda. Essa experiência é de um ano ou mais, né? Porque é um tempo de discernimento, de escuta da vontade de Deus para a nossa vida. Então, assim, eu vivi um ano de vocacional. Mas existem pessoas que vivem 2 anos, 3 anos, 4 anos. Existem pessoas que eu conheço que viveram mais tempo ainda,
né? É um caminho de escuta e discernimento. E existe também o encontro vocacional. O encontro vocacional aberto é um encontro promovido pela comunidade todos os anos, no começo do ano. Então, para aqueles que já participam do grupo de oração, já começam a ter essa vivência do carisma, essa experiência mais profunda, né? Uma vida de oração mais fiel. Intimidade. Né? Uma vida de intimidade, né? Que a gente vai sempre, assim, buscando juntos, né? Em comunidade. Porém, parece que começa a surgir uma inquietação no coração. A gente fala assim, mas não sei, parece que Deus me chama. E às vezes a gente ouve, né? Pessoas que chegam no nosso ouvido e falam, Deus te chama para algo maior. E aí gera aquela inquietação, né, no nosso coração. Então, muitas vezes a gente ouve na nossa oração pessoal e muitas vezes precisa de uma outra pessoa chegar na gente e falar, olha, Deus te chama para algo maior, Deus te chama para algo, assim, uma missão muito grande. Então, esse encontro vocacional, as pessoas... todas as pessoas da obra são chamadas. Às vezes vai pessoa que nunca foi num grupo de oração também. Acontece. Vai participar desse encontro vocacional. E é um dia que, a partir de toda aquela preparação daquele dia, a pessoa vai receber um momento, uma experiência realmente, que ela vai falar assim, não, Deus realmente me chama para algo maior. E aí você participa de uma entrevista vocacional, porque são vários elementos, não é só o nosso querer, né? Mas saber se é a vontade de Deus também. Então, a gente faz uma entrevista vocacional para saber se é o tempo realmente, né? Depois, a pessoa que nos atendeu ali vai rezar sobre aquilo e vai dar uma resposta se aquele é o tempo de viver o vocacional fechado, vamos dizer assim, né? Então, o vocacional é isso. O vocacional é um ano de discernimento, de preparação, em que você quer realmente se abrir a esse chamado que Deus faz. E qual é a diferença entre vocação e chamado? Vocação e chamado. Bom, a vocação, né? A palavra vocação, ela vem de... Eu não lembro se é latim ou se é grego, mas vocare, né? Que significa chamado. Porém, como que foi a pergunta? Qual a diferença entre vocação e chamado? A diferença entre chamado e vocação, né? Às vezes, a gente pode ser chamado a muitas coisas, né? Na nossa vida. Inclusive, coisas não necessariamente religiosas. A gente pode ser chamado a fazer várias coisas. Porém, uma vocação que também pode não ser religiosa, né? Mas uma vocação é algo mais profundo. Eu vejo assim, que o chamado é uma voz que você escuta. A vocação é a necessidade que você sente de corresponder àquele chamado. Então, assim, as duas coisas estão juntas, ligadas, mas a diferença é essa. A vocação é você se permitir ser formado e vivendo, e entendendo que aquilo faz parte de uma identidade mais profunda do seu ser. Perfeito. E é possível discernir a vocação Shalom mesmo com dúvidas? Sempre. Sempre. E a gente tem que, assim, entender também, né? Porque muitas pessoas, já aconteceu, assim, desde o meu vocacional, de pessoas que estavam com dúvidas e assim, desistiram de trilhar o vocacional na dúvida. E, na verdade, o vocacional é para isso, né? É para esse tempo, assim, que você fica em dúvida. Deus mexe em muitas coisas, né? Em muitas coisas. E, assim, é como se você precisasse colocar a casa em ordem. Só que aí você tem que estar disposto a enfrentar a bagunça. Então, quando você vai fazer aquela faxina, assim, que você tira tudo, assim, aí você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho muita coisa, eu preciso colocar tudo isso em ordem. Preciso limpar tudo que está sujo, e aí você acha que não vai dar conta. Então, é isso, surgem muitas dúvidas se levantam, mas muitas confirmações. Porque o que acontece? No vocacional do Shalom, a gente não trilha esse caminho sozinhos. Nós temos os irmãos que estão ali no grupo vocacional, que estão vivendo esse mesmo caminho com a gente tem partilhas profundíssimas. Nós temos encontros vocacionais, nós temos retiros de aprofundamento, nós temos o nosso acompanhador vocacional,
nós temos a secretária vocacional, que, assim, muitas vezes, às vezes acontece, pelo menos aconteceu isso. Ai, meu Deus, se a Débora ouvir, coitada. Débora, ó, puxou a orelha. Mas, assim, para mim, no começo foi muito difícil de entender o meu acompanhador vocacional, entendeu? Né? Aquele orgulho, né, de não querer ouvir de outra pessoa, tal. E eu tive uma certa dificuldade, uma certa resistência no começo do meu acompanhamento. E aí, quando eu conversei com uma pessoa de mais sabedoria, ela me falou, não, mas você precisa rezar por ela. Reza por ela. E eu comecei a rezar por ela. Menina, mas eu amo essa mulher. Eu amo ela, assim, de uma forma absurda, sabe? Porque conforme eu deixei as minhas resistências de lado, eu fui aprendendo a ser amada. Eu não sabia ser amada. Por uma pessoa que eu nunca vi, entendeu? Por uma pessoa que eu não conhecia. Então, eu não me deixava, né, levar. Então, assim, a dúvida, ela vai acontecer mesmo. E é importante que aconteça, porque é justamente nesse tempo que a gente Deus vai se revelando através das delicadezas dele. Ele vai nos colocando pontos ali que a gente fala, nossa, eu não preciso mais ter essa dúvida. E o que significa o tal da vocação Shalom? Todo mundo vê o tal e fala assim, que isso? Por que essa cruz é desse jeito? É uma boa pergunta, né? O tal, ele foi adotado por São Francisco de Assis, né? São Francisco, aliás, recomendo a todos, né, ler a história de São Francisco, né? Uma história extremamente, assim, de louvor a Deus, de oração, de anunciar o evangelho com a própria vida. E ele era muito humilde, né? Então, assim, o tal, ele veio realmente, né, de São Francisco de Assis, que é o nosso baluarte da vocação Shalom. Ele representa essa humildade, né? No tal Shalom, ele vem escrito Shalom pirografado, né? Então, o fogo, né? Ele é escrito no fogo ali, para realmente ser algo que é fixado. O tal Shalom, ele também tem um cordão de tipo algodão, porque para dizer que, assim, na verdade, nada... nós não somos nada, né? Então, assim, é o nosso sim feliz e diário. E o que mais que eu preciso? O significado do tal, eu acho que realmente é isso. É a simplicidade, né? E é o sinal visível que foi escolhido para a nossa vocação. Então, assim, eu não tenho tal... Logo, ainda, né? se Deus quiser. Tem as diferenças dos Isso cordões que eu ia também, né? perguntar. Verdade. No Shalom, nós temos um caminho, né? Então, por exemplo, quando nós somos chamados a participar da obra Shalom, né? Nós vivemos ali, ofertamos os nossos dons, nossos serviços, né? Na obra do Senhor. Quando nós fazemos o vocacional, depois nós entramos no postulantado, nós vivemos, que nem como comunidade de aliança, são 2 anos que a gente passa a viver o postulantado. Então, eu estou no primeiro ano de postulantado, ainda tem mais 1 ano para viver. E a comunidade de vida é 1 ano de postulantado. Nós temos essas 2 versões, vamos dizer assim, nessas 2 formas de vida. A comunidade aliança, a comunidade de vida e a obra Shalom. Na verdade, são 3 formas de vida. Mas a vida consagrada são 2, que é a comunidade aliança e a comunidade de vida. A partir do postulantado, assim que, se Deus realmente confirmar, né, que essa é a nossa vocação para nós vivermos, abandonando tudo, ofertando tudo a Deus, porque assim, a gente brinca que a comunidade de vida são aqueles que são chamados a deixar tudo, né, sua casa, sua família, tudo, tudo, seus sonhos, seus projetos, sua vida, deixar tudo, né, por amor a Deus e se ofertar. Então, assim, eles deixam tudo e vão. A comunidade de aliança deixa tudo e fica. Então, na comunidade de aliança, nós somos chamados a deixar tudo, mas ficar. Então, a gente permanece nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, né? Porém, a gente deixa todos os nossos sonhos e projetos e tudo mais por amor a Deus, né? Para se ofertar a Deus. Então, assim, lógico, a gente tem todo um zelo pela nossa família, por tudo mais. Porém, a gente precisa, muitas vezes, ofertar, renunciar muitas coisas, né? Tem uma festa tal que eu gostaria de ir. De repente, é num dia que eu tenho um compromisso do Shalom. Deus me chama a ser Shalom. Então, muitas escolhas e renúncias, né?
Mas, enfim, voltando ao tal. Existe o cordão, que a gente recebe, né, com o tal, que é o sinal visível da vocação a partir do postulantado. Então, do discipulado, perdão. Falei errado. A partir do discipulado. Então, o discipulado são geralmente também 2 anos, né, para a comunidade de aliança e 1 ano para a comunidade de vida, que é o sinal externo da vocação. Então, a partir desse tempo, é um nível formativo também que você passa a ser um missionário já, né, a viver como um missionário. Então, por isso que você recebe esse sinal visível da vocação, que é o tal com o cordão. Na comunidade de aliança é um cordão cinza e na comunidade de vida é um cordão marrom claro. Então, conforme você vai trilhando o discipulado, né? Comunidade de aliança 2 anos, comunidade de vida 1 ano. Se for da vontade de Deus você fazer suas primeiras promessas no carisma, aí sim você vai ser consagrado a Deus através do carisma Shalom. Então, a pessoa que for chamada para a comunidade de vida, ela vai receber um tal com o cordão marrom escuro. E quem é da comunidade de aliança recebe um tal com o cordão branco. Então, são os consagrados da comunidade. Então, toda vez que você vê alguém com um cordãozinho bege, assim, marronzinho claro, você já vai perceber que ele é discípulo, né? Ele está nesse caminho de consagração. E também, quem você vê com um cordãozinho cinza, essa pessoa que ainda está nesse período de discernimento, né, de formação. E os consagrados mesmo, que já estão fazendo suas promessas ali temporárias, são 5 anos de promessas temporárias, e aí você faz depois sua promessa definitiva no carisma. Então, às vezes, quando as pessoas vão se apresentar, né, em alguma pregação, às vezes ela fala, eu sou consagrado, missionário da comunidade de vida, por exemplo, com promessas definitivas. Então, assim, você já vai reconhecendo, né, cada um dentro da vocação. Bom, Mi, a gente gostaria de saber de você, nesses 43 anos de comunidade católica Shalom, qual a mensagem que você gostaria de passar às pessoas que estão vendo esse podcast? Bom, a mensagem, né, nesses 43 anos que eu gostaria de deixar é de, assim, nós realmente, né, sabermos que nós somos muito amados por Deus, né? Que esse Deus é um Deus tão grande de amor, né? E que ele, em toda a eternidade, ele pensou na vocação Shalom para esse tempo que nós vivemos agora. Então, nós somos chamados a realmente a ser luz para as pessoas, né? Aonde nós formos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com a nossa vida ordinária, no nosso pilates, né? Onde a gente for, a gente é chamado a anunciar o Cristo ressuscitado que passou pela cruz e que dela traz suas marcas gloriosas. Então, assim, eu queria convidar as pessoas a se render a esse amor, né, de Deus, e aqueles que conhecem o carisma Shalom, que participem das nossas ações, dos nossos grupos de orações, conheçam, né? Se deixem, abram o coração para viver o novo de Deus na sua vida. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou no grupo de oração, Shalom, porque eu não sou carismático, né? Eu não conheço essas coisas. Porém, no grupo de oração, a gente não está ali para formar ninguém para ser da comunidade Shalom, não é isso, mas sim para você entender o seu chamado, o que Deus quer de você, da sua vida. Sua vida não é à toa. Você está aqui, com certeza, por um plano muito maior de Deus, que Ele já pensou para você desde toda a eternidade. Mas muitas vezes os nossos olhos estão vendados e a gente precisa descobrir a nossa missão para que nossa vida tenha sentido. E o nosso sentido realmente é ajudar as pessoas nessa vida de santidade. Então, agradeço a comunidade Shalom, rezem pela comunidade Shalom por esses 43 anos. Tem muito ainda por vir, Deus quer realizar muito através de cada um que se abre a essa oferta de amor, a esse amor esponsal. Amém. Bom, gostaríamos de agradecer imensamente pelo seu sim, pela sua oferta de vida. Eu que agradeço. Que edifica a nossa oferta também. Amém. E antes de finalizarmos, gostaríamos que você fizesse um momento de louvor. Amém. Olha, surpresa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta vocação Shalom.
Muito obrigado, Senhor, por colocar no coração do Moisés Azevedo, nosso fundador, colocar nele, Senhor, esse carisma, colocar esse tesouro tão precioso que nós carregamos, Senhor, que nós buscamos carregar, que nós procuramos, Senhor, dar frutos abundantes para Ti, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos e bendizemos pela vida da Emir Nogueira, por cada um dos consagrados da comunidade de vida, da comunidade de aliança, todos da obra Shalom que se dedicam a essa obra de amor, todos os serviços que são feitos, todas as missões nos lugares mais distantes. Louve e bendigo, Senhor, pelas missões que neste tempo estão enfrentando muitas provações, que estão enfrentando muitas necessidades, Senhor. As missões que vivem nos lugares em que estão havendo guerra e que são pessoas que se ofertam realmente para levar um momento de paz para aqueles que mais precisam. Colocar por aqueles que estão em missão nas cidades ribeirinhas, onde tudo falta. Faltam muitas coisas e eles estão ali para ser a luz de Cristo para as pessoas. Quero te louvar e te bendizer, Senhor, pelo Shalom dos pobres, que traz tantas pessoas para perto de ti. Quero colocar, Senhor, em teu louvor, Senhor, a agradecer e bendizer por nos trazer essa novidade desse carisma que há 43 anos tem atraído tantas pessoas para seguir numa via de santidade. Nós te louvamos e te bendizemos. Bendito seja, Senhor. Glorificado sejas em todo o tempo, Senhor, que nós possamos, Senhor, realmente ser os menores, os mais fracos, os vasos de argila, Senhor, mas que Tu possas, a partir da nossa oferta fiel, da nossa oferta simples, da nossa oferta com amor, Senhor, renovar-nos, fazer-nos, Senhor, pessoas novas, pessoas que estão, Senhor, não para si, mas sim para sair de si e ir de encontro àqueles que precisam, ser luz para todos que precisarem, que se aproximarem de nós. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo e te bendigo. Nós te louvamos, Senhor, também pela obra Shalom de Bauru, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de tantas coisas neste tempo, mas que tudo que a gente sente a necessidade, que ainda falta, Senhor, que não nos falte o amor, que não nos falte a doação de vida, que não nos falte, Senhor, o carisma Shalom para nos regar, para fazer com que o Espírito Santo de Deus sempre haja através dos poucos que o Senhor juntou para fazer a sua obra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Antes de passarmos os recados, gostaria aqui de pedir para você, Mirella, qual é a música que mais tocou a sua vida? Meu Deus. Da comunidade católica Shalom. Olha, eu acho assim, a primeira música, tem duas. A primeira música foi logo que eu comecei a participar do grupo de oração, que eu vi aquele povo santo rezando. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui no meio desse povo? Né? Que eu ainda precisava muito de conversão, não tinha uma vida de oração, né? Padre, eu até fui procurar o padre para direção espiritual e ele falou assim, como que tá a sua vida de oração? Eu falei, que vida de oração, padre? Eu não tenho, né? Eu falava, eu rezo na missa, assim, eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, na oração de criança, assim, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor, e tá tudo bem, né? Então, assim, eu não tinha uma vida de oração. Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei lá, que eu vi aquelas pessoas falando coisas de tanta profundidade, eu falava, meu Deus, eu vou embora daqui. O que eu tô fazendo aqui, Senhor? E aí, uma vez, a Ana Gabriela estava... o Charles estava pregando, né? E a Ana Gabriela começou a cantar a capela a música que se chama Em Seu Infinito Amor. Meu Deus, quase morri de chorar, mas morri de chorar. Canta um trechinho pra gente. Ai, meu Deus. É um trecho que, inclusive, está nos escritos da comunidade, que fala assim, não sei se vou conseguir cantar direito, ai, meu Deus. Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas para o seu divino Filho. E para isso não escolheu as melhores, as mais belas, mas a fim de manifestar
a sua glória, o seu poder. Resolveu escolher as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila, para ir realizar sua grande obra, para ir realizar sua grande obra. Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou. Essa música. E eu lembro que era justamente como eu me sentia, né? A mais fraca, assim, a mais pecadora, o vaso de argila. E quando fala assim, é aí que Deus quer realizar a grande obra. Eu falo, meu Deus, então é esse lugar mesmo. Essa foi a primeira. E depois no encontro geral da obra que teve ano passado em São Paulo, né? Que eu falava assim, meu Deus, como que eu vou viver o postulantado? Não tem missão Shalom em Bauru, né? Tem a obra, mas assim, para viver a vocação, a gente precisa viver em comunidade. Tem as células comunitárias, né? São pelo menos 2 vezes por semana que a gente precisa se reunir em célula. E aí eu falava, meu Deus, como que eu vou viver tudo isso? E aí eu lembro que Moisés falando, né? Comentando do pessoal de São Paulo, que viajava 2 horas até a missão toda semana, ida e volta, né, para poder viver a sua célula, né, o seu chamado. E aí aquilo eu falei, meu Deus, mas de Bauru até Araraquara são 2 horas. Se eles viviam isso lá atrás, né, porque o Shalom São Paulo acho que tem quase 30 anos, por que que eu não posso viver, né? E eles tinham que enfrentar ônibus, trem, tudo, né? Eu, pela graça de Deus, tenho meu carro, então eu falei, né? Deus vai preparando, né? Só que era uma barreira, porque, assim, pela lei, pela regra, né? Não dá para você viver a vocação morando longe da missão. Mas Deus foi tão misericordioso que ele me quis assim mesmo, morando longe. Falou, não, você vai, minha filha, você vai viajar 2 vezes por semana. Sair daqui, das 6 às 8, fazer a célula, voltar das 10 à meia-noite, mas vai viver. Amém. Mas não é porque eu sou melhor, não. É porque eu sou a mais pecadora, mais fraca, o vaso de argila. Então, isso foi muito bom. E a música chama Eterna União, que teve nesse encontro. Que, pelo amor de Deus, né? Que tem um trechinho que fala assim... ó doce e eterna união, né? Que supera toda imperfeição. Que com amor juntais coisas tão desiguais para manifestar a sua glória e o seu poder. Enquanto isso, a gente gostaria de convidar vocês para o nosso grupo de oração, todos os sábados, às 3h, na Catedral do Divino Espírito Santo, aqui em Bauru. A gente vai passar agora a nossa programação da Semana da Vocação. Isso aí, aniversário do Shalom. 43 anos, galera! Bom, hoje tivemos o tema Vocação, um podcast especial, juntamente com a Mirella, que Isso aqui aí. está. Amanhã, dia 8/7, terça-feira, às 7h30, a gente vai fazer um luau no Parque Vitória Régia. Participem, galera! Venham, venham, venham. Vai ser um momento de louvor maravilhoso, abençoado com os nossos irmãos. Então, você aí do outro lado, você é convidado, tá bom? Isso Estar mesmo. conosco, 7h30, no Vitória Régia, amanhã. Dia 9/7, quarta-feira, às 7h, temos Santa Missa em ação de graças aos 43 anos da vocação. Gente, essa é a celebração mais importante, a comemoração mais importante. Você pode até não ir no luau, não ir nas outras coisas, mas vai na missa. Vai na missa. Assim, sem igual. E depois da Santa Missa, da ação de graças, a gente vai ter a nossa coinonia. Dia 9/7, quarta-feira também, né? Que a coinonia vai ser às 8h30, logo após a missa. Ou seja, confraternização, Shalom para todos. Então, você é nosso convidado, venha comemorar conosco. Dia 10/7, quinta-feira, às 8h, teremos outro podcast. Então, fiquem ligadinhos por aqui. Não irei falar o tema. Na verdade, o tema já está lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não segue a gente, corre lá. E no sábado, temos às 3h o grupo de oração jovem. Então, você, jovem,
que não tem nada para fazer, que eu sei que você tá de férias, que você tem tempo, venha para o grupo de oração. A gente não morde, tá? Vai ser um momento de louvor maravilhoso em comemoração aos 43 anos de vocação. Venha participar com a gente, tá bom? E não é um grupo assim, eu vou lá para ficar sentado. Não, é um momento de louvor, gente. Uou, vamos dançar, tá? Animação sábado, então que horas? 15 horas. 15 horas. E dia 13/7, no domingo, às 10 horas da manhã, teremos um piquenique Isso aí. no Parque Vitória Regia. Então, vocês estão todos convidados para participar conosco dessa Semana da Vocação. Convide um amigo, chama primo, chama papagaio, chama gato, chama todo mundo. É Shalom para todos, ok? Então, venham participar conosco dessa Semana da Vocação. Muito obrigada, Mirella, mais uma vez. Uma coisa que você tem que falar, o @ do Shalom. É verdade, gente. O @ é Shalom Bauru. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram é Shalom Bauru, Facebook também é Shalom Bauru, nosso TikTok também é Shalom Bauru e nosso YouTube Shalom Bauru. Então, Shalom Bauru está dominando as redes, então fique ligadinho nos nossos conteúdos, interage lá com a gente responde vocês, ok? É isso aí. Você sabe que muitas pessoas se chegaram pelo Instagram, né? Mandando direct, falando como que funciona. Então, se você é esta pessoa que tem dúvidas de ir, mande um direct para que as meninas te respondam. Isso aí. Que a gente entre em contato com vocês, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E até amanhã, pessoal. Shalom! Shalom!